tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante do terceiro sinal miraculoso registrado por João nesse evangelho. Nós já vimos que ele começou o seu ministério lá em Caná da Galileia, quando realizou o primeiro sinal miraculoso. Então, o início do ministério de Jesus, como nós já aprendemos, foi marcado por um sinal, por um milagre. Jesus, numa festa de casamento, transforma quase 100 litros d'água em vinho da melhor qualidade. A seguir, nós aprendemos que o Senhor Jesus, depois ele foi para a Judéia, a saber, para Jerusalém, e ali no templo, o Senhor Jesus se revela publicamente, ele se apresenta publicamente. Ele apresenta o seu cartão de visita. Quando ele vai no templo, vira as mesas dos cambistas, pega um chicote, solta os animais, bota os cambistas para correr, expulsa os vendilhões, e aí Jesus chama a atenção para si. Nós sabemos que os judeus pediram para ele um sinal como prova da sua autoridade. O Senhor Jesus então permanece ali na Judéia, na festa da Páscoa, e a Bíblia diz, lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, que Jesus realizou muitos milagres na presença dos judeus. E o texto também nos diz que muitos creram em Jesus por conta dos sinais miraculosos. Mas o mesmo texto que diz que eles creram em Jesus, também diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração deles. Nós vimos no sermão passado que essa rejeição por parte de Jesus se deu pelo fato de Jesus conhecer o coração deles. Jesus sabia que a fé deles era uma fé baseada nos sinais. Foi isso que nós vimos. Na semana passada nós tratamos acerca do retorno do nosso Senhor Jesus para a Galileia, propriamente para sua cidade, Nazaré. E nós vimos também que lá em Nazaré, o Senhor Jesus foi recebido, ele teve boas-vindas, afinal ele era um nazareu. Alguém de Nazaré, nazareno, desculpe. E os de Nazaré receberam o Senhor Jesus muito bem, afinal nós temos um conterrâneo, alguém que está realizando sinais miraculosos. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, rejeita também a sua fé, porque Jesus bem sabia o que havia no coração deles. Então Jesus decide ir mais uma vez para Caná da Galileia, onde havia realizado o seu primeiro sinal miraculoso. E dali ele realiza o segundo sinal miraculoso. O que Jesus faz em Caná da Galileia pela segunda vez? Ele recebe a visita de um oficial romano, alguém que estava com o seu filho à beira da morte. Já não havia mais esperança, não havia mais o que fazer. Sabendo que Jesus estava na Galileia, esse oficial então se dirige a Caná em direção a Jesus e suplica-lhe: salva o meu filho, ele está morrendo. E nós vimos que o Senhor Jesus então realiza o seu segundo sinal miraculoso. E ele faz isso através de uma palavra, através do poder da sua palavra. O Senhor Jesus não se dirigiu até a casa do filho, a casa do oficial romano, para salvar o filho. Antes, ele apenas diz: vai, teu filho vai viver. E aquele homem, ele creu nas palavras de Jesus, e como consequência disso, nós vimos que aquele moleque foi salvo, não morreu, não experimentou a morte. Então, acompanhe comigo a trajetória de Jesus. Primeiro ele estava lá em Caná da Galileia, realizou o primeiro milagre, então ele sobe para Jerusalém, apesar de eu estar descendo aqui, tá? É por causa do mapa, mas é subindo para Jerusalém. Ele realiza a purificação do templo, milagres, tem a conversa com Nicodemos. Agora Jesus volta para a sua região, uma parte de cima, Galileia. Ele passa por Samaria, temos aquele maravilhoso encontro com a mulher samaritana. E ali ele realiza o segundo milagre na Judéia, em Caná. Agora, mais uma vez, Jesus está se deslocando para a Judéia. Ele vai subir mais uma vez para Jerusalém. O que é que Jesus vai fazer ali? Jesus se dirige ali por conta de uma festa judaica. Veja o versículo de 1 a 3. Passado estas coisas, o que são essas coisas? Tudo que nós estudamos até aqui. A vinda dele lá de Samaria, a cura do filho do oficial, os milagres que ele realizou também lá em Jerusalém. Passado todas essas coisas, depois que Jesus havia curado o filho do oficial, não sabemos quanto tempo, mas passado algum tempo, chegamos agora no calendário judaico e descobrimos que há uma festa.
E Jesus então sobe para Jerusalém por conta dessa festa. Nós não sabemos que festa é essa. Simplesmente porque não há informações. Geralmente João ele nos diz que festas são as que Jesus foi. Essa é a única que ele não disse. Então nós só apenas sabemos que não é a Páscoa porque ele acabara de sair da festa da Páscoa. E o texto nos diz que existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão. Preste atenção, uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos. Então Jesus chega para a Judéia, na região da Judéia, indo para o templo por conta dessa festa. O que nos chama a atenção é que Jesus não foi direto para o templo, como os judeus fariam geralmente. Jesus, ele optou por passar num tanque chamado Betesda. Nós encontramos aqui algo similar ao que aconteceu no capítulo 4, quando Jesus foi até a mulher samaritana. Por que Jesus foi no tanque de Betesda? Só para que você saiba, o tanque de Betesda significa misericórdia, ou casa de misericórdia. Esse é o significado dessa palavra, literalmente. Mas, ao olhar para o tanque de Betesda nos dias de Jesus, nós poderíamos dizer que ali não era uma casa de misericórdia, era uma casa de miséria. Porque naquele lugar estava repleto de pessoas enfermas, sem esperança, pessoas que foram abandonadas. Era uma casa de misericórdia, segundo o nome, mas na prática era uma casa onde havia miséria. Os judeus, eles não passavam por Betesda, ou pelo tanque de Betesda, eles iam direto para o templo. Por quê? Por conta do alto número de enfermos, de pessoas doentes que estavam ali em busca de cura. Eu quero mostrar para vocês onde é que ficava o tanque de Betesda, para que você tenha uma noção do que o texto está nos falando. E também para que você entenda o que era o tanque de Betesda. O tanque, ele fica na zona norte de Jerusalém, ao lado do templo. Lembra quando eu preguei no capítulo 2 sobre a purificação do templo, e eu apresentei aqui, eu expliquei para vocês como é que era o templo nos dias de Jesus? E eu pedi para vocês guardarem na memória de vocês aquela imagem, a imagem do templo, porque o templo é o pano de fundo das grandes histórias de Jesus. Pois bem, caso você tenha esquecido, eu vou refrescar a sua memória com apenas uma imagem. Nós temos aí a imagem do templo de Jerusalém nos dias de Jesus. Eu quero que você apenas foque o seu olhar lá no canto direito, na parte superior, onde nós temos a Fortaleza Antônia. Consegue enxergar? Canto direito, parte superior, Fortaleza Antônia. A parte interna do templo e os pátios vocês devem se lembrar muito bem, porque vocês já aprenderam. Então foque na fonte Antônia. E aí eu quero te mostrar, agora de outro ângulo, onde é que ficava esse tanque. Está vendo no fundo? Lá no centro, na parte de trás no fundo, a fonte Antônia, a Fortaleza Antônia, o Forte Antônia. Na parte da frente, esses 2 quadradinhos vermelhos, esse telhadinho vermelho, é aqui que nós encontramos o tanque de Betesda. Tá? Lá atrás, está meio ruim para enxergar, mas lá atrás aquelas 4 pilastras são as torres da Forte Antônia, bem próximo do templo. Quando nós olhamos para aquele quadradinho, não dá nem para ver a cor ali, né? Mas o telhado dele é vermelho e forma um quadrado, nós vamos perceber que ali existe 5 pavilhões. Deixa eu ajudar você a perceber os 5 pavilhões que estão presentes no nosso texto. Então, na parte de cima nós temos um pavilhão, na parte de baixo outra, 2, 3, 4 e no meio o 5º pavilhão. Aquele pavilhão servia como sombra para aqueles que estavam à beira desse tanque, né, as pessoas que iam ali. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 2 piscinões, um contendo 60 metros e o outro 66 metros. Nós somamos um total de 5.000 metros quadrados. Então, é um espaço muito grande. Mas qual era a finalidade desse tanque? Originalmente, quando esse tanque foi construído, esse tanque possuía o propósito de ser um tanque de purificação. Se você andasse naqueles dias aos arredores de Jerusalém, nas redondezas do templo, propriamente dito,
você ia perceber inúmeros tanques. Esse não é o único tanque, existiam inúmeros tanques. Por quê? Porque o judeu, quando ele ia apresentar o seu sacrifício, antes disso ele precisava passar por um ritual de purificação. E isso era feito nesses tanques. Havia vários tanques em Israel, espalhados em Israel, tanques de purificação. Existia várias razões para os judeus se purificar, mas quando eles iam para a celebração de alguma festa no templo, eles eram obrigados a passar por uma purificação. Esse tanque que você está vendo, ele é gigante, porque na época da Páscoa, por exemplo, quintuplicava o número de pessoas ali no templo. Então as pessoas passavam por ali, se purificavam, haviam outros tanques, e depois se dirigiam ao templo que ficava ao lado para prestar o seu sacrifício, para prestar o seu culto a Deus. Algo que eu quero destacar para vocês é que esse tanque era um reservatório de água suprido a partir de outros reservatórios maiores e mais amplos. Tá? Então a água vinha de onde? A água que estava nesse tanque, ela era uma água corrente. Era uma água que eles chamavam de água viva. Não era uma água que ficava parada. Constantemente essa água circulava. Né? Essa água, ela recebia, por conta dos canos que foram feitos. Hoje, se você dá uma olhada nas escavações, você vai encontrar esses encanamentos que foram feitos há muito tempo atrás, na época de Salomão. Você vai perceber que corria uma forte quantidade de água com muita pressão. E devido a essa forte pressão que as águas impunham, o tanque constantemente ele movimentava as águas, por conta da pressão das águas que chegavam por debaixo, então aquela água balançava. Isso é algo que você precisa ter em mente. Há registros históricos, principalmente no primeiro século, de que a água desse tanque ela era avermelhada, indicando também que esse tanque recebia de uma fonte de água intermitente. Né? E naqueles tempos, e ainda hoje, muitas pessoas creem que algumas águas possuem efeitos medicinais. Né? Algumas pessoas se enfiam dentro da lama, inclusive, para subtrair ali os minerais que estão na lama, outros vão para algumas águas. E ainda hoje pessoas fazem isso em todas as partes do mundo. Essas águas, então, eram entendidas como águas terapêuticas por conta da sua coloração. Então, muitas pessoas, a princípio, iam até essas águas por conta dos efeitos medicinais que ela tinha. Pelo menos é assim que eles acreditavam. Esse tanque, ou esses dois tanques, ou piscinões, passaram a ser procurados, então, por muitas pessoas, simplesmente porque tinha poderes ou qualidades medicinais. Bom, nós sabemos que a criatividade humana vai longe. Não passou muito tempo para que lendas fossem criadas em torno das águas. O agitar delas, por conta da pressão, né, das águas que vinham por debaixo, passou a ser atribuída a um anjo que mexia naquelas águas. Eles entendiam então que o anjo em determinado momento balançava as águas ali, e aquilo era a hora de entrar na água para ser curado. Só para vocês terem uma ideia, em torno dessa narrativa, surgiu uma lenda lá na Arábia, com base nessa narrativa, que substituiu o anjo por um dragão. A ideia ali na Arábia, eles acreditavam que quando o dragão despertava, ele fazia com que a água ficasse calma. Quando o dragão dormia, a água começava a se agitar então. E essas convulsões que saíam do dragão, agitava a água e produzia cura, então as pessoas pulavam lá. A criatividade humana vai longe. Então, por conta dessa lenda, por conta de tudo isso que eu falei, o tanque ele perdeu o seu propósito original. O propósito original do templo era servir para purificação. Agora já não é mais para purificação, porque os judeus já nem passavam mais por ali para se purificar, eles preferiam o tanque de Siloé ou outros tanques que estavam ali próximos. Por quê? Porque ali estava repleto de pessoas doentes que estavam ali em busca de uma cura mística. Conforme o texto assinala para nós, haviam cegos, coxos, paralíticos. Multidões de pessoas com essas características. E o nome do tanque, então, é propício. Betesda, como eu disse a vocês, casa de misericórdia. Ou, se você preferir, casa de miséria.
Por conta disso, por conta de toda essa lenda, por conta de tudo isso que aconteceu, dessa crença, o versículo 4, que você vai ver daqui a pouco, foi adicionado posteriormente para explicar aos leitores acerca dessas crenças. Eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui, e eu tenho algumas informações para passar para vocês. Quero que, em primeiro lugar, que você perceba que ele está em colchetes. A Almeida acertadamente colocou esse texto em colchetes, porque ela está indicando para nós que esse texto não faz parte do texto original. Certamente, nós estamos diante de um versículo que não foi escrito pelo apóstolo João. É um versículo que foi acrescentado posteriormente. Mas, antes que você taque pedras, quero te explicar como isso aconteceu. Nos dias de Jesus, as pessoas copiavam à mão o texto bíblico. E havia muitos comentaristas, rabinos, mestres, que comentavam. E um deles achou necessário explicar o versículo 7. Porque se nós não tivéssemos o versículo 4, nós não entenderíamos o versículo 7. O versículo 7 diz assim, o paralítico a Jesus: Senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Não faria o menor sentido para nós, não entenderíamos nada. Então alguém acrescentou uma nota de rodapé, explicando ou apresentando aquilo que era conhecido como a lenda do tanque de Betesda. Mais tarde, alguém que foi copiar a cópia desse copista acabou colocando essa explicação, destacando que era apenas uma explicação. Mais tarde, alguém foi copiar a cópia desse aqui, acabou tirando os colchetes, bem semelhante ao que as testemunhas de Jeová fazem com a sua Bíblia, né? Hoje nem tem colchetes mais nos textos que eles deturparam para apresentar Jesus que apresenta Jesus como Deus. Então, basicamente isso que aconteceu. Mas quando nós analisamos os manuscritos antigos, eles não constam esse versículo 4. Então, foi uma adição posterior para explicar aquilo que é dito pelo coxo no versículo 7. Tá? Houve uma boa intenção por parte dos copistas, explicar algo para que as pessoas entendessem, mas acabou que hoje traz certa confusão na mente de algumas pessoas. A grande questão é, Deus poderia curar as pessoas através de um movimento das águas? Claro que poderia. Deus cura quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não teríamos problema nenhum se esse fosse a verdade, se esse texto estivesse na Bíblia. Nenhum problema. Mas não parece que esse texto é o caso, né, de ser um texto que estava lá nos originais. No versículo 5, então, nós somos informados que um milagre aconteceu em Betesda, mas não foi por conta dessas águas medicinais. Foi por conta de Jesus demonstrar o seu poder, mais uma vez, como fez no sermão passado. Vamos ver? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Muito tempo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Algo que nos chama a atenção nesse texto é o propósito de Jesus de ir ao tanque. Nós vamos perceber que o único propósito de Jesus nesse tanque foi encontrar esse homem. Porque Jesus, que foi para o templo para uma festa judaica, ao invés de seguir conforme os judeus faziam, direto para o templo ou ir para um outro tanque, Jesus decidiu ir nesse tanque que não era visitado por um judeu naqueles dias, a não ser que estivesse enfermo, a não ser que fosse alguém carregando alguém doente. Mas Jesus tinha um propósito ali na vida daquele homem, assim como tinha na vida da mulher samaritana. Estava na agenda celestial curar aquele homem naquele dia. Então nós percebemos que ele curou aquele homem e logo ele foi para o templo. Ele saiu dali, ele se ocultou. Nós também percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele derramou sobre aquele homem a sua misericórdia. Isso é propício por conta do nome Betesda. Lembre-se que João disse João nos apresentou o nome desse poço? Por que ele fez isso?
porque é o poço das misericórdias. Mas esse poço não produzia ou não oferecia àqueles que estavam doentes a sua misericórdia. Mas Jesus vai até o homem e oferece a ele a sua misericórdia. O texto diz que estava ali um homem enfermo, doente, com 38 anos de paralisia. Esse homem já não andava há muito tempo. Seus músculos estavam atrofiados. Suas pernas estavam enrijecidas e ressequidas. Você já deve ter visto a perna de alguém que é cadeirante. Com o passar do tempo, essa perna vai minguando, fica fininha, fraca. Essa era a perna dele. Os seus músculos estavam duros, pele enrijecida e ressequida. Esse paralítico, ao que tudo indica, não havia perdido a sua esperança de ser curado. Afinal, 38 anos, ele ainda vai para o tanque, na esperança de cura. Então, de certa forma, esse homem não havia perdido a sua esperança. Mas a cura por esse meio lhe era impossível, por conta da sua paralisia. Ele não podia entrar na água, conforme ele mesmo relata. Quando eu penso em ir, já foram outros no meu lugar. O cego não enxerga, mas corre mais rápido que um aleijado. E já era. Quando Jesus chegou ao poço, João relata que Jesus viu aquele homem e sabia que ele estava assim há muito tempo. Eu não sei se você percebeu, mas João está nos mostrando mais uma vez, não é a primeira vez, ele está nos mostrando que Jesus é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Ele sabia da situação daquele homem. Por quê? Porque ele conhecia a história? Não é essa a intenção do autor. João quer nos apresentar Jesus como Deus. Antes mesmo de chegar naquele tanque, assim como em Samaria, com a mulher samaritana, Jesus já havia contemplado aquele homem e vai exatamente na direção dele. Havia milhares de enfermos, mas Jesus mirou em um único enfermo e foi em direção a ele. Onisciência. Somente Deus tem esse conhecimento. João já havia apresentado esse atributo divino em Jesus, quando, por exemplo, Jesus se encontrou com Natanael. Natanael ficou chocado, porque Jesus disse a ele: eu vi você debaixo da figueira. Onisciência. Jesus já se mostrou onisciente quando conversou com Nicodemos, lá no capítulo 3. Ele rejeitou a fé de Nicodemos, porque ele conhece o coração, ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele se mostrou onisciente ao conhecer a história da mulher samaritana, ao falar acerca da sua vida promíscua. Se mostrou onisciente ao curar o oficial romano. Ele sabia que aquele menino ficaria bem. E agora, mais uma vez, a onisciência de Jesus é destacada aqui. Porque João, ele quer nos apresentar Jesus como um ser divino. Ao lermos essas passagens todas, e essa que nós estamos estudando, nós percebemos aqui, focando nessa passagem, que o único propósito de Jesus naquele poço foi de curar aquele homem. Mas antes de curar esse homem, Jesus fez uma pergunta que parece muito óbvia. É muito óbvio para nós essa pergunta. O homem estava lá no tanque, à beira do tanque, porque ele queria ser curado. Aí Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? Mas que óbvio. A resposta poderia ser a mais simples possível. Sim, eu quero. Mas o paralítico não responde assim. Ele resolve se queixar da sua condição. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Coitadinho de mim. Um homem que não tinha um amigo sequer para jogá-lo na água. Um homem solitário. Um homem abandonado. Então, quando eu vou, a outro desce antes de mim. A pergunta poderia ser respondida assim: eu quero. Sim. Na resposta desse homem, é revelado a nós que ele era alguém à margem, alguém excluído. Não havia alguém da família capaz de colocá-lo na água, ou algum amigo. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. Jesus não perguntou porque ele não era curado.
Jesus perguntou se ele queria ser curado. A pergunta de Jesus foi humanamente absurda, porque era lógica. Mas se Jesus fosse um mero homem, se ele não fosse divino, e se fosse um homem com um senso de misericórdia mínimo, e tivesse ido ao tanque a fim de ajudar alguém nessas condições, Jesus teria respondido assim para ele: meu amigo, eu sei que você está nessa situação há muitos anos, e não há ninguém aqui disposto a te ajudar, te levando para as águas quando ela é agitada pelo mover dos anjos. Mas seus problemas acabaram. Ficarei aqui com você até que as águas se movam. E quando isso acontecer, eu serei o primeiro a entrar nessa água com você nas costas e você vai ser curado. Se Jesus fosse um ser humano qualquer, com um senso de misericórdia a fim de ajudar um paralítico, era isso que qualquer um faria. E essa seria a resposta de Jesus se ele não fosse Deus. Mas a resposta de Jesus é surpreendente, assim como foi surpreendente na história que nós estudamos na semana passada, da cura do oficial. Vai, seu filho vai ficar bom. Jesus apenas diz àquele homem assim: levanta-te, toma teu leito e anda. Espera aí, isso seria humanamente absurdo? Você chega para um cadeirante e fala, levanta e anda. Alguém que não consegue, ele está tentando isso a vida toda, faz 38 anos que ele não consegue, e de repente alguém está falando, levanta e anda. Se você estivesse nessas condições, o que você diria? Bom, Senhor, é isso que eu quero, mas me é impossível. Por isso eu estou aqui. Mas antes que ele respondesse alguma coisa para Jesus, veja o que aconteceu. O texto diz que após as palavras de Jesus, ele imediatamente, essa é uma palavrinha boa para você grifar, imediatamente se viu curado e se levantou e pôs a andar. Imediatamente. Quando Jesus disse a ele, levanta e anda, naquele instante, ele se viu curado. Não deu nem tempo dele responder nada para Jesus. Ele se viu curado. Porque é assim que os milagres aconteciam no Novo Testamento. Tem muitos curandeiros gospel por aí, que propagam uma certa cura para a vida das pessoas, mas elas dizem assim, não, esse caroço vai sumir com o tempo, você precisa ter fé, mas Jesus já te curou. Bom, esse não é o tipo de cura que a gente via no Novo Testamento. As curas eram imediatas. E aquele homem, então, ao ouvir as poderosas palavras de Jesus, levanta e anda, toma teu leito e anda, naquele exato momento, aqueles nervos enrijecidos, os seus pés ressequidos, aquele pé esquelético, ganhou massa muscular em um instante. Seus nervos atrofiados começaram agora a ser mais maleáveis. Ele ganhou força. E a razão da sua paralisia, que nós não sabemos qual é, desapareceu. A palavra de Jesus é poderosa. E esse homem aqui, a gente não consegue imaginar o que aconteceu com ele nesse momento. Mas se fosse eu, estaria lá, deitado na minha maca, todo travado. De repente, alguém falasse para mim, levanta e anda. Eu vou responder a essa pessoa, de repente eu percebo, opa, meu pé está mexendo aqui. Nossa! Levanta, fica em pé e anda. Acho que ele provavelmente deveria ter dado uns pulos, fazendo um test drive nos seus novos pneus. Nem deu tempo de perguntar quem era o que havia curado, porque imediatamente Jesus sumiu, saiu do meio deles. Por uma razão muito óbvia. O texto diz isso. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, tome teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e se pôs
a andar. E o texto termina dizendo que naquele dia era sábado. Essa é uma informação importante. Essa é uma informação importante. Era sábado. Nós não vamos tratar muito acerca desse assunto hoje, porque na semana que vem, a partir do versículo 16, nós vamos tratar acerca de Jesus no embate com os religiosos daquele tempo acerca do sábado. Porque isso que aconteceu aqui causou um alvoroço, um tumulto. Aquele homem que acabara de ser curado, nós vamos ver no texto, ele foi imediatamente para o templo, porque outrora ele não podia entrar nos pátios por conta da sua condição. Agora que ele pode andar, ele foi para o templo. E ao chegar no templo, carregando a sua maca nas mãos, uma cama feita de palha, ele foi questionado pelas autoridades. Veja o que foi dito. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado. Ou seja, por isso, porque era sábado, porque ele estava carregando a sua maca, disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Lembra que eu disse que enquanto ele estava feliz ali com a sua cura, quando ele se deu conta, Jesus já havia saído daquele lugar. E o texto diz que Jesus fez isso porque havia muita gente. Imagine só, aquele homem estava nessas condições há 38 anos. Ele era bem conhecido de todos. De repente alguém vê ele em pé. O que aconteceu? Um homem falou para eu me levantar. Esse aqui falou para eu me levantar. Eu estou aqui. Todo mundo ia se aglomerar em volta de Jesus. Aí Jesus então ele sai. Isso porque havia muitas pessoas ali. E aí Jesus depois encontra com ele no templo. Então, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O homem que fora curado, ele obedeceu aquilo que Jesus havia dito a ele. Ele se levantou, pegou a sua maca, a sua esteira de palha e saiu andando, carregando ela na rua. Aí os judeus, esses religiosos, que certamente conheciam aquele homem, afinal são 38 anos. Esses aqui, os religiosos, quando viram esse homem andando, carregando o seu leito, eles não ficaram surpresos por vê-lo andando novamente. Mas eles ficaram chocados porque ele estava carregando uma maca no dia do sábado. Veja como o legalismo cega. Veja como o legalismo torna a pessoa cega. Ela não consegue perceber o que está à sua volta. A pergunta que esses judeus deveriam fazer para esse homem é: cara, o que houve contigo? Como é que você está andando? Faz 38 anos que eu vejo você numa maca. Agora você está andando, como isso é possível? Mas essa não foi a preocupação deles. Eles não se chocaram com um coxo ou um paralítico andando. Mas se chocaram com um homem carregando um pedaço de palha em suas mãos. Era uma preocupação legalista demais para atentar para um detalhe tão grande e poderoso: a cura de um enfermo, de um paralítico. A única coisa que eles conseguiram falar foi: é sábado e não te é lícito carregar o leito. A única coisa que eles falaram. Nesse ponto, irmãos, eu preciso informar a vocês que esse homem, o que ele estava fazendo não era uma violação da lei de Deus. Para que fique muito claro para vocês, até porque, estudando sobre esse assunto e vendo alguns vídeos também na internet, eu vi alguns dizendo que Jesus havia incentivado o homem a violar a lei de Deus. Bom, Jesus não pode fazer isso. Simplesmente porque a lei de Deus é santa, perene. E se algum dia Jesus violar a lei santa de Deus, ele se torna um pecador como nós. Então nós temos que descartar essa ideia
de que Jesus incentivou um homem a violar a lei. O que Jesus está confrontando aqui é a tradição dos anciãos. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, 6 e 7, lá no Sermão da Montanha, você vai ler algo do tipo: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, Jesus dizendo, né? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Não pensem vocês que Jesus está aqui modificando a lei ou contrariando a lei. Na verdade, Jesus estava contrariando a posição dos religiosos daquele tempo que resolveram reinterpretar a lei, resolveram interpretá-la e produzir ali sim os seus materiais, as suas leis. Eles acrescentaram mais de 600 itens à lei de Deus, com a finalidade de explicá-la. E as suas explicações eram por demais legalistas. Então Jesus não está violando a lei de Deus. Por exemplo, o texto que nós estamos estudando, a tradição desses religiosos, eles faziam distinção entre 39 tipos de trabalhos que não podiam ser feitos no sábado. Isso aqui é um acréscimo, não está na lei essas informações. Mas eles ali fizeram uma distinção entre 39 tipos de trabalhos que não podiam ser feitos no sábado. E a última da lista era carregar algo pesado de uma casa para outra. É com base nessa lei deles que eles estão enquadrando o paralítico. Agora veja, o paralítico não estava indo de uma casa para outra e não estava carregando nenhum móvel pesado. Estava carregando um pedaço de palha enrolado no seu braço, uma esteira. Foi assim que os religiosos interpretaram Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Reinterpretaram, deram um significado além do que Deus pretendia. Ainda sobre os religiosos, nós podemos perceber em inúmeros textos que constantemente eles acrescentavam leis à lei de Deus. Eu estou dizendo tudo isso para deixar muito claro para você que Jesus não quebrou a lei de Deus, nem tampouco ordenou que o paralítico quebrasse a lei de Deus. Ele não pode fazer isso, porque é a sua própria lei. Quando o paralítico foi questionado acerca do leito, acerca de carregar o leito no sábado, o paralítico respondeu que havia sido curado por alguém, e esse alguém ele nem sabe quem é, e esse alguém mandou carregar o seu leito. Essa foi a sua resposta. Os fariseus, então, os religiosos, o questionaram. Por que você está carregando esse leito? Você não sabe que hoje é sábado? A sua resposta foi: o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Ele mandou, ele me curou e eu apenas estou seguindo. A pergunta: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Veja que a preocupação deles, a preocupação deles é com relação a quem deu a ordem para carregar o leito. A preocupação dos religiosos não é saber quem era aquele que havia curado aquele homem. Eles não estavam se importando com a cura. Eles apenas queriam saber quem é que te mandou andar com esse negócio debaixo do braço. Na cabeça deles quem que te mandou violar a lei. Essa é a única preocupação deles. É isso que o legalismo faz na vida das pessoas. As pessoas passam a se importar mais com o tamanho do cabelo de uma mulher do que com o tamanho da sua língua. Faz o homem se preocupar mais com a aparência do que com uma vida santa e assim por diante. Agora volta aqui para o nosso texto. João nos informa que aquele homem não sabia quem era Jesus. E por não querer, naquele momento, chamar a atenção para si, Jesus acabou se retirando daquele lugar. Então esse homem não teve nem tempo de perguntar quem era. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era, aquele que estava curando. Aí, nesses últimos 2 versículos, João está então relatando que mais tarde Jesus foi ao templo e o encontrou. Como eu disse a vocês, algo que antes lhe era proibido. Agora ele está lá no templo. Não sabemos o que esse ex-paralítico foi fazer no templo. Se ele foi agradecer a Deus, se ele foi prestar um sacrifício. Afinal, 38 anos ele era impossibilitado de ir ao templo. Vamos supor que ele foi ali adorar a Deus. O texto nos revela
que Jesus o procurou, foi ao seu encontro. Ou seja, Jesus fez questão de ir até ele. Nós sabemos que nas festas judaicas, os pátios do templo ficavam forrados de pessoas. Muita gente. Então Jesus, sabendo onde ele estava, foi em direção a ele e disse: olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É difícil saber exatamente o que Jesus quis dizer com a parte final, para que não te aconteça coisa pior. Há duas possibilidades aqui. A primeira que é bem defendida por muitos comentaristas, é que esse homem, por conta de algum pecado no passado, havia ficado nessas condições. Alguma coisa aconteceu com ele, ele cometeu algum pecado, e como consequência desse pecado, ele acabou ficando aleijado. E Jesus está aqui alertando esse homem, dizendo que o pecado pode lhe trazer consequências ainda piores, caso ele volte a cometer os mesmos pecados do passado. A segunda opção é que Jesus está alertando esse homem acerca da eterna condenação que cairá sobre todo aquele que permanecer em pecado. Nesse caso, coisa pior significa condenação eterna. Aqui não importa qual seja a intenção de Jesus. O que importa é que Jesus está asseverando que o pecado traz consigo consequências trágicas para todos aqueles que praticam o pecado. Então, o importante é esse alerta de Jesus. Agora, a seguir, esse homem, que agora consegue andar, ele retirou-se da presença de Jesus e ele foi até os judeus e disse que foi Jesus que o havia curado. Nós não sabemos a razão dele ter delatado Jesus dessa forma. Pode ser apenas uma tentativa de livrar a sua culpa, de supostamente violar o sábado. Os judeus eram rigorosos com relação a isso, e ele estava sendo acusado de violar o sábado, e nós sabemos as consequências disso. Então, talvez, no medo das consequências disso, ele jogou toda a culpa em Jesus, foi Jesus que mandou, resolva com ele. Ou pode ser apenas um testemunho a respeito da sua cura, também nós não sabemos. Mas o que chama a atenção é o controle soberano de Jesus sobre tudo isso. Quando nós continuamos a ler o desfecho desse episódio, nós vamos descobrir que no versículo 16, os judeus passaram a perseguir Jesus. Aqui nós temos o início da perseguição de Jesus, e ela começa aqui. Até o presente momento, o Senhor Jesus não foi perseguido. Ele realizou a purificação no templo, chamou a atenção dos judeus, eles apenas pediram um sinal. A cura que aconteceu em Caná, do filho do oficial romano, também não chamou a atenção, não houve perseguições por conta disso. Mas agora Jesus tocou na ferida do judaísmo do seu tempo. O Shabat, o sábado. Agora Jesus começará a ser perseguido. E nós vamos perceber que até a morte de Jesus, essa perseguição ela vai crescendo cada vez mais. Ora, pense no controle soberano de Jesus sobre a história. Quando Jesus foi até o tanque, curar aquele homem, num sábado, e ordenar a ele que levasse a sua maca, Jesus sabia que aquele paralítico seria questionado, e que aquele paralítico delataria Jesus, e Jesus começaria a ser perseguido. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido pelos judeus por duas razões. Primeiro, pelos seus discursos profundos, irritavam demais os religiosos. Nós vamos perceber isso daqui para frente, principalmente quando Jesus vai no templo, nas festas judaicas. Jesus, por exemplo, por 7 vezes no Evangelho de João, usa a expressão eu sou. Eu sou a porta, eu sou a luz. Lá no capítulo 8, quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, o texto nos diz que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então o discurso de Jesus incomodava demais os religiosos daquele tempo, ao ponto deles desejarem a morte de Jesus. Nós também sabemos que os milagres ou os sinais de Jesus também causavam espanto e irritação na vida dos religiosos. Lembra quando eu preguei lá no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus?
quando eu disse a vocês que Maria, quando pediu para seu filho fazer alguma coisa por conta da falta de vinho, eu disse a vocês que Maria, sem saber, ela estava empurrando o seu filho para a morte? Porque os sinais causaram nos religiosos do tempo de Jesus indignação, ao ponto deles perseguirem Jesus e matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os sinais, eles impulsionam Jesus também para a morte. Mas Jesus tem um controle absoluto de tudo. Ele tem um controle absoluto sobre a sua própria história. E ele está escrevendo a sua própria história. Então, de propósito, ele foi naquele tanque. De propósito, ele curou aquele homem no sábado, porque ele poderia ter ido na sexta. Mas nós sabemos que o propósito de Jesus não era só demonstrar a sua rica misericórdia para com esse paralítico. Era também cumprir o plano pelo qual ele veio a esse mundo. Lembra o que ele disse aos seus discípulos lá no capítulo 4? Quando eles foram comprar comida e voltaram, Jesus, come alguma coisa. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava realizando a vontade do seu Pai aqui. E essa história foi o start para a perseguição de Jesus, que culminou com a sua morte. E Jesus sabia disso. Jesus correu em direção à sua própria cruz, porque foi para isso que ele veio. No próximo sermão, nós vamos estudar acerca do embate de Jesus com os religiosos, acerca do que ocorreu no tanque de Betesda, acerca do sábado. Mas por hora, nós vamos parar nesse texto aqui. Eu quero concluir dizendo a vocês que nós estamos diante de mais uma história que revela o grande poder de Jesus. Que revela um dos seus atributos, ou alguns dos seus atributos. Essas histórias, elas são importantes porque elas nos revelam o Cristo que nós adoramos. Ela nos revela o Deus que nós acabamos de entoar louvores a Ele. Todo domingo, nós nos arrumamos, tomamos o nosso banho e vamos para o culto, ou viemos para o culto público, a fim de adorar esse Deus. Mas quem é esse Deus que você adora? Essa história, ou essas histórias de poder de Jesus, essas demonstrações de poder de Jesus, servem para nos informar quem é o Deus que nós adoramos. Porque por vezes nós nos esquecemos. Israel esqueceu, quem somos nós? Esse texto, por exemplo, nos faz lembrar que Deus é misericordioso. O nosso Deus, de acordo com o apóstolo Paulo lá em Efésios, é rico em misericórdia. A sua misericórdia foi tão grande que ele demonstrou a sua misericórdia fazendo, sabe o quê? Nos salvando de uma condenação eterna, que é mais grave do que uma paralisia. Nós também somos lembrados que Deus conhece o nosso sofrimento. Nós sabemos que como cristãos não estamos isentos do sofrimento, e o sofrimento por vezes atinge a cristandade, atinge os filhos de Deus. E por vezes nós nos pegamos sem esperança, como esse homem, provavelmente, não tem quem me jogue na água. Estou aqui, eu quero, mas não tem como. Mas nós somos lembrados que Deus conhece o nosso sofrimento, até porque Ele sofreu também nesse mundo. Nós temos um sumo sacerdote que sofreu, por isso Ele é o nosso consolo. Também nós somos lembrados que para Deus nada é impossível. Ainda hoje, a medicina é incapaz de curar, de fazer alguém nessas condições andar. 2000 anos se passaram. Estamos tratando de uma enfermidade que ainda hoje é impossível para a medicina tratar. Mas para Jesus, nada é impossível. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele faz sem muito esforço, com uma palavra. Quando nós oramos a Deus, nós devemos nos lembrar que o nosso Deus é poderoso. Nós temos que nos lembrar. Nós temos que acreditar nisso. Porque senão as nossas orações elas serão vazias. Serão mecânicas. Às vezes essas pessoas colocam lá na sala lá da igreja, lá, ore por mim que eu estou doente. Às vezes a gente põe lá a mãozinha, às vezes a gente faz uma oração rápida só para dizer que orou, caso alguém pergunte. Senhor, cura meu irmão aí. Mas será que você acredita mesmo nisso?
Será que nós acreditamos realmente que Deus tem poder para curar aquele irmão que está lá internado, alguma coisa assim? Será que quando nós oramos pelo Leozinho, será que realmente nós acreditamos que Jesus é poderoso para fazer na vida dele o que fez na vida desse paralítico? Por isso é importante esse tipo de texto para nos conscientizar acerca de quem é o Deus que nós servimos e adoramos. Ele é poderoso. Ele pode fazer isso quando, como, do jeito que Ele quiser. Nós não podemos nos esquecer que aquele que é capaz de salvar um menino à beira da morte, como no caso do oficial romano, aquele que é poderoso para curar um paralítico, Ele também é poderoso para ressuscitar um morto. Ele é poderoso para criar o universo. Aliás, Ele criou o universo simplesmente com suas palavras. O que é fazer um paralítico andar perto do grande e infinito universo que nós temos? Ele fez tudo isso apenas com o poder da sua palavra. Às vezes nós oramos sem considerar o quanto o nosso Deus é poderoso. Às vezes eu oro e me esqueço dessa verdade. Às vezes eu sou incrédulo na minha oração, como eu disse para vocês na semana passada. E alguns também disseram isso. Há incredulidade na nossa fé. Irmãos, nós viemos aqui para conhecer um pouquinho mais sobre Deus. Um pouco mais sobre os seus atributos. Um pouco mais sobre o seu poder. Eu tenho que dizer a todos vocês que nós precisamos ter uma imagem contemplativa de Deus. Algo que nós precisamos aprender a fazer. Os teólogos antigos faziam isso. A contemplação de Deus é você admirá-lo pelo que Ele é, admirá-lo pelos seus atributos, pelo que Ele faz. Nós precisamos olhar para Deus com grande admiração, mas para isso nós precisamos conhecê-lo. Precisamos saber o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer. Por isso é preciso conhecer mais e mais o nosso Deus, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós o admiramos. Precisamos, então, irmãos, nos dedicar ainda mais ao estudo das Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer os atributos de Deus, os nomes de Deus, porque ali nós encontraremos informações que trará em nossos corações uma profunda contemplação acerca do nosso Deus. Eu quero, nesse momento, para te ajudar na sua contemplação acerca do seu Deus, eu vou fazer a vocês algumas perguntas. Responda para você mesmo. Quem formou as ondas ao falar? Quem contou a areia do mar? Quem já deu conselho ao Criador? Quem é capaz de questionar o que Ele falou? Você conhece alguém que é sábio o suficiente para ensinar a Deus? Você conhece alguém que compreende a sua majestade? De forma completa? Você sabe quem é que sofreu os cravos em suas mãos por você? Você sabe quem é que levou o mal do pecador? As respostas a essas questões é uma só: Jesus Cristo, aquele que humildemente se entregou por nós, enfrentando a morte de cruz. Esse Senhor Jesus Cristo é aquele que triunfou de maneira poderosa. É aquele que é o nosso Rei e que reina sobre nós e reinará para todo sempre. Portanto, irmãos, precisamos ter uma imagem na nossa mente acerca de Deus. Precisamos contemplá-lo para adorá-lo. A contemplação, ela está conectada com a adoração. Você contempla Deus, ou seja, você tem Deus em alta conta em sua mente, porque você o conhece. E assim você presta um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração a Ele. Porque você o reconhece como seu Rei e seu incomparável Senhor. Nesse momento, nós vamos cantar essa canção que foi base das minhas perguntas para vocês. O nome dessa canção é Contemple, ó Deus. Eu quero que você preste bastante atenção
na maneira como Deus é apresentado. Como Ele é incomparável, como Ele é poderoso. Porque esse é o Deus que você veio para adorar. Então vamos nos colocar em pé nesse momento.